Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder aqui estar testemunhando dessa graça. Mais uma vez, nós estamos aqui para levar até o seu coração a santa palavra de Deus, anunciando os feitos gloriosos do Senhor Jesus. É uma alegria poder transmitir acerca desta palavra tão santa, tão pura e tão maravilhosa que é a palavra de Deus. E eu quero chamar a sua atenção hoje para um texto bíblico que está em Efésios, no capítulo de número 5, o versículo de número, a partir do verso 22, está tratando de um assunto hoje muito importante, que é o assunto o Espírito Santo na família. Como as famílias estão reagindo, como essas famílias estão caminhando, e a presença constante do Espírito Santo para ensinar essa família a caminhar e ser conduzida de fato e de verdade no meio de uma situação tão problemática das quais estamos enfrentando. Nós podemos observar esse fato quando a palavra de Deus chama a nossa atenção para esses momentos tão difíceis que é os momentos que estamos vivendo e, ao mesmo tempo, onde Deus está nos concedendo essa graça para nós vivermos em harmonia com Ele. E é o Espírito Santo que está nos conduzindo. Somos conduzidos pelo Espírito Santo. E sobre essa ação que eu quero estar falando aqui, sobre o Espírito Santo na família, e usar esse texto bíblico aqui. A partir do verso de número 18, o sábio apóstolo Paulo, ele chama a nossa atenção para esse fato aqui, que é, na verdade, um fato muito importante, que não vos embriagueis com vinho, diz o texto, a partir do verso 18, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse é o versículo de número 18. Verso 19. Falando entre vós com salmos e entoando louvores de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Verso 20. Dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Então este é o versículo 18 ao versículo 21 do capítulo 5, que Paulo escreveu aos Efésios, a carta aos Efésios, que é uma carta que nós estamos estudando ela na escola bíblica dominical. Nós temos visto aí o pastor Douglas, pastor Adeilton, Flor, muitos outros pastores também, ensinando nos domingos às 9 horas da manhã, aos domingos, né, sobre a igreja eleita. E eu quero falar hoje sobre o Espírito Santo na família. A família, ela é um projeto de Deus. Né? A partir do verso 22 até o versículo 33, na Bíblia Sagrada, está trazendo aqui para nós que a família é um projeto de Deus. E como um projeto de Deus, ela não vai dissolver, não vai cair. Porque não foi o homem que construiu ou criou, foi Deus. É importante observar que quando Deus cria algo, ele cria para cumprir o seu propósito e também dentro do tempo que ele determinou. Não é tempo de homem. O tempo de homem é cronológico, enquanto que o tempo de Deus é kairos. Quer dizer, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos para Deus é como um dia. Então o tempo de Deus é totalmente diferente do nosso tempo. Só ele que conhece e sabe o tempo de aplicar as coisas. Mas analisa comigo um fato importante sobre a família, que essa família, quando ela é conduzida pelo Espírito Santo, alcança os seus propósitos. E o propósito central e verdadeiro é estabelecido pelo Espírito de Deus na sua palavra, na palavra da Bíblia Sagrada, que é para cumprir um propósito para honrar e glorificar o eterno nome do Senhor Jesus. É essa a verdade. Então é para isso que nós estamos de fato e de verdade anunciando esses feitos gloriosos que é a palavra de Deus. Então observe que mesmo que o inferno se levante,
Mesmo que o inferno procure dia e noite uma oportunidade para atacar e destruir a família, não vai conseguir. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Então, mesmo que ele alcance em alguns momentos algumas famílias com o objetivo de destruir, não vai fazer acontecer isso. Porque Deus, ele criou a família. A família, ela é verdadeira. Ela aguenta essas situações, ela passa por situações muito difíceis. Um membro sozinho da família pode cair, mas a família, ela continuará firme e estará de pé. Então, a igreja precisa entender esse fato. Nós somos uma família, e a família de Deus, criada por Deus com propósitos gloriosos de que o nome de Deus seja honrado na minha família, no meu comportamento, na minha vida, na sua vida e nas nossas vidas. Então observe aqui que quando a gente lê do verso 18 ao 33, e esses 3 versículos aqui, em 4 versículos que nós lemos, então eu quero chamar a sua atenção para mais um fato, ou seja, mais um momento, entrarmos na Bíblia Sagrada, no versículo 22, quando a Bíblia diz assim: as mulheres sejam submissas aos seus próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, e sendo então este mesmo salvador do corpo. Olha só. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam, em tudo, submissas aos seus maridos. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra de Deus, pela palavra. Para apresentar a si mesma a igreja gloriosa, olha só, sem mácula, sem ruga, e nem coisa semelhante, porém santa, e sem defeito. Essa versão ela é atualizada, uma versão atualizada, sem defeito. Assim também, o marido deve amar a sua mulher como o próprio corpo, e quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, Antes a alimenta, dela cuida, como também Cristo a faz com a igreja, porque somos membros do corpo, do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um por si também, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Olha só, o texto parece longo, mas de fato ele é uma parte da Bíblia Sagrada, do texto bíblico, que mostra para nós a ação do Espírito Santo, nessa família. Onde o Espírito Santo busca, ou seja, Deus dá oportunidade para um homem e uma mulher se unirem. E uma vez unido em laços matrimoniais, aí existe, na verdade, uma concepção dada por Deus, uma capacidade, onde esses vão frutificar, e vai vir aí os frutos. Então, essa casa se tornou um lar e, de fato, se tornou uma família. E essa família, ela é sólida, porque ela escolhe colocar no seu alicerce o Senhor Jesus. A gente observa isso no capítulo 2 de João, ou seja, na transformação da água em vinho, mas ali a festa era de casamento. E quantos casamentos Jesus foi convidado para estar? Mas eu quero falar diretamente hoje ao seu coração que a sua família ela está sendo tratada, conduzida e guiada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está fazendo esse trabalho glorioso de conduzir você, mesmo numa situação como essa, que é essa situação de calamidade pública, calamidade aí em todo sentido, um vírus que mexeu com o mundo inteiro e desafiou o mundo inteiro, e o mundo não tem capacidade em si de contornar a situação. Nosso Brasil
e alguns outros países, colocaram o joelho no chão, clamaram a misericórdia de Deus e Deus entrou com providência. Porque o inimigo é invisível e os olhos humanos não conseguem ver. E os efeitos que ele causa é muito rápido, ele destrói muitas vidas. Então, quando esse fato acontece, a gente olha para o Antigo Testamento e vê Israel, que quando a situação apertava, Israel gritava por socorro a Deus, eles buscavam a Deus, mesmo que eles estivessem vendo um momento meio de longe, distante de Deus. Mas eles buscavam a Deus. E isso é importante porque Deus os ouvia e imediatamente Deus vinha a socorrer Israel. E Israel, então, saía desse problema, caminhava, daqui a pouco tornava a desistir de novo, mas Deus, ele é misericordioso. Hoje a sua família está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Eu quero mostrar algumas características sobre a condução do Espírito Santo, né? Quando ele tem uma habilidade ímpar de conduzir a sua família. Muitas pessoas podem olhar para você e a família inteira e dizer que vocês não têm capacidade. Mas quem te escolheu foi Deus, não foi homem. Quem te chamou foi Deus. Então veja só. Quando se fala o versículo 21, quando a gente lê o versículo 21, a gente observa que sujeitando uns aos outros temor a Cristo. O que é isso? Submissão. A submissão. E essa submissão aqui, alguém acha que ela é uma submissão cega. Em vez dela hoje, nesse período de tempo, gerar benefícios, está gerando problema. Mas se analisarmos direitinho, nós vamos observar que a submissão aqui ela não é apontada somente, estritamente cega para o lado feminino. Não, a submissão aqui é no amplo geral. Vamos começar aqui pela nossa submissão como crentes, como homens e mulheres santos de Deus no mundo maculado, cheio de problema. O que é a nossa submissão? Primeira atitude que nós temos que ter é que sujeitar uns aos outros, submissos às autoridades. Autoridades é constituída por Deus, capítulo de número 13 de Romanos. Mas quando eu ponho na rede social xingando e deletando, destruindo, procurando denegrir a imagem do presidente, a imagem do governador, a imagem do prefeito, a imagem do fulano que é a autoridade, eu não sou obediente à lei, eu estou em desobediência. Eu estou em desobediência biblicamente. E esse fato, esse ponto é importante ser analisado, porque às vezes a gente não gosta da pessoa em si, não gosta da fala, não gosta da forma que ele se comporta. Mas quando nós analisamos esse texto aqui, e analisamos o texto também de 1 de Pedro, capítulo de número 3, do verso 1 a seguir, até o último versículo, se não me foge de memória, o versículo 25, a gente vai ver etapas da submissão. E etapa da submissão à autoridade, etapas da submissão a patrões, etapas da submissão, mesmo que eles sejam ruins, a Bíblia diz que temos que obedecer. Então isso é um fato importante. E quantas vezes estamos dizendo para Deus, Deus, por que minha situação e da minha família não decola, a gente não consegue decolar? Será que a gente está observando esses mínimos detalhes, essas coisas pequenas que a gente julga desnecessário? Será que não estamos pecando, no mínimo, e analisando o máximo, nós estamos bem? O fato de ser aplaudido pelo povo não quer dizer que somos aplaudidos por Deus. E esse aqui é um fato que serve para mim como pastor. Eu sou pastor, mas acima de mim existe outro pastor. Meu pastor presidente. Pastor presidente tem um pastor convencional. O pastor da convenção tem o superior da convenção do Brasil. Se nós não temos a capacidade de nos humilharmos e nos colocarmos na posição que Deus quer que nós estejamos, nós estamos maiando em ferro frio. Nós estamos exigindo dos outros quando nós mesmos não temos capacidade de obedecer. Né? Estamos pregando um evangelho que não vai causar efeito. Porque eu acredito que os outros têm que fazer e eu não. Eu estou imune acima disso. Não é verdade. A submissão aqui, ela começa, primeiro,
Ela começa por mim. Ah, mas eu sou pastor, eu estou assim, não estou não. Para me entrar no céu, eu preciso cumprir com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E esta palavra, ela chama a minha atenção para o fato, primeiro, que o apóstolo Paulo aplica, olha só, ele aplica um princípio de harmonia sobre maridos e esposas. Primeiro, quando ele fala, do verso 21 ao 33, maridos e esposa, ele está mostrando a quem a mulher deve ser submissa, a quem o homem deve ser submissa, a quem a igreja deve ser submissa, enfim. Nós estamos numa jornada que é o Espírito Santo que está nos conduzindo, não é homem. Nós não estamos debaixo da tutela de homens. Nós estamos debaixo da ação poderosa do Espírito de Deus. Então temos que entender esse fato. Olha só. A pais e filho, no capítulo 6 de Efésios, do verso 1 ao 4. A senhores e servos, do capítulo 6, do verso 5 ao 9. Então a submissão aqui, primeiro, eu preciso pregar o evangelho e viver o que eu prego, pregar o que eu vivo. Eu não posso estar aí, como alguém diz, o canto do vigário, não é? Em certo sentido, faça o que eu mando e nunca o que eu faço. Não, eu tenho que ser esperto. Jesus mostrou para nós, para cada um de nós, que a verdadeira liderança, ela é conduzida por exemplo. Ele deu o exemplo, assim como eu fiz, façais vós também. Então, eu exemplo. Liderança, por exemplo, liderança imposta. Existe uma liderança imposta, existe o ditadorismo por aí, que a gente está vendo isso. Mas mesmo esses ditadores, eles estão, nós, de livre e espontânea vontade, colocamos eles lá. Então, vamos ouvi-los, né, e vamos orar para Deus ser misericordioso conosco. Então, o primeiro ponto aqui da submissão: maridos, sede submissos ao Senhor. Maridos precisa ser submisso ao Senhor. Qual é o papel do homem no lar? O papel do homem no lar, ele é protetor, provedor e sacerdote. Ele protege o lar, ele provê o sustento para o lar e ele também intercede para o lar. Ele é sacerdote. Esse homem apresenta esse lar a Deus. Esse homem, ele apresenta esse lar a Deus. Em um certo sentido, ele vai ser um porta-voz, um profeta. E como é que é o profeta? É quando eu trago algo de Deus para o povo. Eu trago algo de Deus para a minha família. Primeira coisa que eu preciso cuidar é da minha família. A Bíblia chega a dizer, o apóstolo Paulo diz, que quem não cuida dos seus é pior do que o descrente, do que o infiel. Às vezes eu estou cuidando de multidão de pessoas lá fora, mas eu esqueci de algo. A minha família precisa de mim. A minha família precisa da minha oração. Eu preciso tirar tempo com Deus para Deus abençoar minha esposa, abençoar meu filho, minha filha, neto, genro, nora. Deus precisa fazer algo na vida deles. E quem é que Deus vai trabalhar por quem? Pelo sacerdote que está no lar. Quando eu sou submisso ao meu Deus. Quando eu passo esse momento aqui mais para frente, eu vou observar as esposas. E a esposa, a Bíblia chama a atenção dela para ser submissa. E eu entendo e aprendo aqui que a submissão da mulher, ela é um reflexo, não é? Por exemplo, se dentro do meu lar tem harmonia, o Espírito de Deus trabalha e está fazendo algo extraordinário sobre a minha vida, então não haverá nenhuma dificuldade, né? Não haverá nenhuma dificuldade para minha esposa ser submissa. Não haverá. Por que não haverá? Porque é o Espírito Santo que vai conduzi-lo. E onde o Espírito de Deus está, a harmonia. A harmonia vai estar aí. Então é importante observar esse fato. Então eu fico aqui meditando sobre essa passagem bíblica que o Senhor Jesus chama atenção para as mulheres quando ele diz assim, que ele cuida da igreja e ele quer ver esta submissão. Se a gente analisar o capítulo 3 de 1 de Pedro, a gente vai observar a partir do primeiro versículo, lá mostra a submissão como uma oportunidade. E qual é a oportunidade? Sem palavras, que a esposa ganhe o esposo que não é crente. É uma oportunidade. Ela está tendo
para contornar a situação adversa do seu lar. O problema pode ter vindo de uma forma, mas ela está tendo uma oportunidade dada por Deus para trazer este homem para a santa presença de Deus. Ela tem uma oportunidade. E a submissão, muitas vezes as mulheres falam, mas é no Senhor, ser submissa no Senhor. E a Bíblia está dizendo aqui que é o marido, não é homens. A mulher tem que ser submissa, não é homem. Qualquer homem está acima. Não, não é isso. O homem não está acima de mulher, nem mulher acima de homem. Somos iguais. A diferença no sistema de anatomia do corpo, sim, e responsabilidade, sim, mas nós não estamos além disso tudo. Não é uma cultura machista e muito menos feminista. Nós estamos com o que a Bíblia Sagrada nos mostra, nos manda, que de fato e de verdade a mulher é submissa ao homem, ao marido, perdão, e o marido é submisso a Deus, não é? E isso aqui não é uma questão na hierarquia, não é uma questão de quem é primeiro, de quem é segundo, de quem é superior, de quem é inferior. Não é isso. Submissão não quer dizer isso. Observe que a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo. E se Deus é o cabeça de Cristo, e se fosse num caso de inferioridade, você olharia então para a Trindade e perguntaria: tem alguma diferença? O Cristo é inferior ao Deus Pai? Não, de maneira nenhuma. Então isso não é uma questão, na verdade, quem é maior de quem é menor. Isso não é isso. Na verdade, isso chama-se harmonia, não é? Chama-se harmonia em viver bem. Da mesma maneira que Deus manda a mulher ser submissa, Deus manda o homem amar a mulher. Então observe que o Espírito Santo, ele precisa de fato encher o nosso coração da grandeza do céu, mas ele precisa que nós passamos a cumprir com o que a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, nos manda fazer. Então vamos analisar. Os filhos, terceiro, têm que ser submissos a seus pais. Não existe filhos maior do que o pai. Não é? Nem maior do que a mãe. Na verdade, se o homem é o cabeça, a mulher estar ali bem próxima e os filhos estão à parte, esperando para de fato. Alguém anda dizendo por aí, mas a Bíblia diz que os filhos não se pode provocar a ira dos filhos, mas os filhos têm que respeitar seus pais, têm que aceitar a disciplina, têm que procurar compreender, embora que a disciplina no momento aplicada não seja visto de bom grado. Não seja visto de bom grado, mas ela vai gerar frutos pacíficos. Está em Hebreus. Vai gerar frutos pacíficos. Precisamos entender esse fato. Vamos então analisar aqui a presença do Espírito Santo na família. O que ele vai fazer? O versículo 25, eu quero até fazer menção desse versículo 25, ele vai ser contundente aqui para os maridos, dizendo: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então nós vamos observar qual é o fruto que nós temos aqui. A característica que nós temos aqui é amor. O amor está registrado no verso 25, registrado no verso 28 e também no 33. Então observe aqui que esse amor, o amor de Deus, o amor de Cristo pela sua igreja, ele é comovente, ele é glorioso. Atos 20 e 28 está falando sobre esse fato. O amor do esposo para com a esposa diz quão especial esse amor é. E em terceiro, a gente pode observar que o amor como uma força geradora, como um ponto de equilíbrio e como um ponto de união. Como uma força geradora. Esse amor, ele gera algo espontâneo e glorioso no nosso coração. E ele faz com que, mesmo que a gente observe olhando para a esposa, e o amor e o afeto e o afago que a gente tem que dar por ela, é aquele que está demonstrado na Bíblia Sagrada que Cristo fez pela sua igreja e faz pela sua igreja. Quer dizer, ele cuida, ele zela, ele ama, e a Bíblia diz que ele deu a vida por ela. Certo, irmãos?
Jesus deu a vida pela sua igreja. Eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então esse é o amor. Segunda característica que nós temos aqui é a doação do versículo 25 também. Que observe, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, se doou por ela. Então essa é a doação do versículo 25. O que quer dizer o versículo 25? Se entregou pela igreja. Ele se deu. João 15, 13. Então esse é um fato muito importante, eu quero até fazer menção desse versículo, que está em João, capítulo de número 15, no versículo de número 13, ele chama a minha atenção, e a sua também, para você ver como o fato é importante, né, sobre o que a palavra de Deus está falando, sobre se doar. E Cristo é o exemplo. Assim como ele se doou pela igreja, e a Bíblia diz que ele esvaziou-se da forma de Deus, assumiu a forma de servo, ele veio mais baixo de tudo. Sabe para quê? Para me resgatar e para te resgatar. Olha o que o versículo 13 diz, João 15 e 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este. Doar. O que Cristo doou para nós? Sua vida. Ele doou a sua vida por nós. Então veja comigo a doação. Terceira característica que eu quero observar, eu quero até refletir mais um pouquinho aqui sobre essa doação, que é essa doação que quando o marido se doa, se oferece, né, que ele se entrega a esse casamento, a essa vida, ele passa a entender uma coisa muito importante, que o Espírito Santo, ele embeleza, ele enobrece essa vida, essa esposa, ele enobrece a esposa. E o marido passa a ter um entendimento muito gracioso, né? Que é um entendimento que o Espírito de Deus está conduzindo. Então, nenhum cônjuge, nenhum casamento, nenhum casal vai permanecer firme se o Espírito Santo não conduzir essa jornada. O que precisamos fazer? Buscar este amigo inseparável para nos ajudar dia após dia nesse caminho que é tão meticuloso, mas é glorioso, é eterno e é também soberano. Olha só, esse se doar, essa doação, ela exclui o egoísmo, ela exclui o egocentrismo, né? E precisamos aprender com Cristo, que foi Ele, como Deus, que se doou, se entregou. Né? E isso aqui que é maravilhoso. Agora, no versículo 29, nós temos também, aqui da carta que Paulo escreveu aos Efésios, nós temos no versículo 29, que diz o seguinte, olha só, porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes alimenta, dela cuida, como também Cristo fez com a igreja. Agora, voltamos para o versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Verso 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, e nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa igreja é Cristo que está trabalhando nela. E quem é o ajudador? É o Espírito Santo, é o companheiro, o paráclito que foi conduzido, chamado por Jesus, para a promessa dada pelo Pai, que está conduzindo esta igreja. Então ele está trabalhando nessa igreja. Vamos observar aqui que esses momentos de angústia e de dores são momentos que a igreja está atravessando. Mas como é que a igreja tem atravessado? De joelhos no chão. A igreja está orando, a igreja está clamando, a igreja está buscando. Para ser verdadeiro, estamos reaprendendo muitas coisas nesse período de quarentena. Estamos reaprendendo. Estamos reaprendendo a viver socialmente, amavelmente, uns com os outros dentro de casa. Estamos aprendendo a compartilhar das coisas, estamos aprendendo a compartilhar do tempo, estamos aprendendo
a parte desse tempo distribuir a maior parte para Deus, ensinando uns aos outros, aprendendo. E essa coisa está fluindo. A presença de Deus está fluindo. A glória de Deus está fluindo. E se não é o Espírito Santo nos ensinar, nós não damos conta. Então, o que eu quero falar no versículo 29? Quero chamar a sua atenção para um fato importante que o versículo 29 revela. Porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes alimenta e dele cuida. O que eu quero chamar a sua atenção? Essa é uma característica que o Espírito Santo usa aqui. O apóstolo Paulo está revelando algo para a igreja. E essa revelação serve aqui para marido e mulher, que é uma família sendo conduzida pelo Espírito Santo. Observe, cuidado. Sabe o que Deus chama mais atenção? Para o cuidado. Procura ver o estado das tuas ovelhas, cuida, alimenta, verte-as, dá, se doa. Né? Marido precisa ter entendimento. E esses homens precisam ter o entendimento que são casados, que têm uma esposa, que eles precisam cuidar, não é? Precisam ajudar, precisam trabalhar na vida dela para que elas também se apresentem melhor a Deus. Quantas esposas descuidadas estão por aí, jogadas? A Deus dará, que tem trabalhado dioturnamente, que tem incansavelmente feito algo extraordinário para Deus. Apresentado um serviço maravilhoso. Mas sabe o que está acontecendo? Muitos homens só pensam em si, só pensam na sua beleza, na sua vaidade, trabalham, põem um dinheiro, mas eu estou te dando dinheiro, eu estou te dando isso. Meu querido irmão, meu amigo, não é só o dinheiro, não precisa só disso, precisa de carinho, precisa de cuidado, precisa de alimentação, precisa de vestes, precisa de reparos, precisa de tantas coisas. E quantas vezes a gente vê frases, desabafos de homens que às vezes estão dizendo, mulheres estão em casa, estão de boa, vivendo uma boa, não fazem absolutamente nada. Será? Será que nós damos conta de fazer um trabalho repetitivo como a mulher faz? E ainda está de boa? Uma cabeça tão boa, tão abençoada? Nós ficamos no serviço e às vezes quando não dá certo a gente precisa de consolo, né? A gente precisa de ajuda, a gente precisa de alguém que nos entenda, que nos compreenda. E quando nós não conseguimos isso, a gente fica às vezes até meio angustiado. O versículo 26, 27 fala do cuidado que Cristo tem pela sua igreja. E o cuidado dele é tão grande que ele está batalhando para que a sua igreja não tenha mancha, não tenha ruga e seja sem defeito. Porque é uma igreja gloriosa. Que Deus nos ensine a cuidar das nossas companheiras, a cuidar das nossas esposas, a cuidar da nossa casa, a zelar pelo patrimônio glorioso que Deus nos deu, a família, a zelar pelo aquele que está do nosso lado em todos os momentos. Há muito tempo eu ouvi um cidadão dizer que a maior força, ele tinha uma força muito grande, que ele tinha conquista, ia conquistar, e eu lembro disso, são muitas coisas. E ele dizia, eu tinha um sonho, na época ele dizia assim, eu tenho um sonho, e o sonho é ser prefeito dessa cidade X lá. E quando eu for prefeito, eu quero mostrar para todos o que é que um crente tem condições de fazer na orientação do Espírito Santo. Fiquei pensando muitas vezes, confesso que até orei para Deus ser misericordioso e ministrar essa graça na vida dele. Confesso. Pois bem, passou o tempo e um dia ele se tornou o prefeito daquela cidade. Você sabe a maior decepção da jornada. Aquela mulher que estava com ele, ajudou ele a conquistar, batalhou incansavelmente. A primeira atitude dele mais tarde foi trocar ela. Ela tinha 40, trocou por 2 de 20. Os filhos se mataram nas drogas. E ele não pôde fazer nada pela família, não pôde fazer nada pela cidade, até que foi ceifado.
Às vezes nós queremos algo e estamos pedindo algo que Deus sabe que não é para nós. Por que não nos contentamos com o que Deus tem nos dado? E por que não vamos cumprir com aquele propósito que Deus nos chamou? Porque só é um talento? Eu olho para o irmão e estou observando a capacidade do irmão é muito pouca diante dos grandes talentos que Deus deu. Quem deu? Deus. Será se Deus erra? Claro que não. Por que Deus deu talento para eles e só deu um para mim? Vou lá enterrar. Não, meu irmão. Não, se for fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Olha o versículo de número 30. Já nós estamos encerrando. O versículo de número 30 diz: porque somos membros do seu corpo. Verso 31. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Os dois se tornarão uma só carne. Se unirá. O que eu quero apresentar aqui, meus queridos? Uma comunhão. Essa é uma característica. Comunhão. E esta comunhão, ela precisa ser trabalhada pelo Espírito de Deus. No versículo 31, diz, se tornarão os dois uma só carne. O casamento é como diz o pastor Josué Gonçalves, ele não vem feito, preparado, ele não vem. Comprei um casamento, casei, nossa, mil maravilhas. Não, meu filho, você e eu precisamos trabalhar. A esposa precisa trabalhar. Nós precisamos desenvolver para sermos melhor a cada dia. E o que eu aprendo? Que o Espírito Santo na família, ele me ensina a conquistar espaços. Eu quero dizer hoje para você, servo de Deus, serva de Deus. Você chegou até onde está, conquistou espaço. Hoje, não só eu como pastor, mas quantos te respeitam? Nós te respeitamos. Por que te respeitamos? Porque você não ficou estagnado no tempo. Você não perdeu as oportunidades. Você soube colocar Deus acima de tudo na sua vida e permitiu que o Espírito Santo te conduzisse nesse caminho. A porta se abriu e você entrou nela, alcançou o espaço, você conquistou um espaço, ele é seu. Em nome de Jesus, que Deus possa te abençoar. Mas você precisa entender que você não chegou lá sozinho, você não está onde está porque está sozinho, tem isso. Entenda que Deus te deu uma esposa para brilhar do teu lado, você, servo de Deus, você, serva de Deus. Aí Deus te agraciou com filhos, aí Deus te agraciou com netos, Deus te agraciou com uma família maravilhosa, onde o Espírito de Deus tem trabalhado. Não rejeita os teus, não abandona, não jogue fora, mas creia que Deus é quem começou essa obra, Ele vai conduzir até o final, completar ela. Eu quero finalizar aqui com o versículo 33, que diz: não obstante vós, cada um por si mesmo, ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Então eu quero falar de algo que praticamente está banido quase do nosso meio, chama-se respeito. O respeito que nós precisamos ter. Respeito não é medo, é o fruto do amor, é consideração, é dar valor ao outro, é reconhecer na outra pessoa a sua importância, é não causar dano a outra pessoa. Eu reconheço em você a sua grande importância. Por mais que alguém diga que você atrapalha, por mais que alguém diga que você não tem qualidades boas, é porque não conseguiu ver, e o Espírito de Deus me faz ver em muitas pessoas qualidades boas. E eu posso te dizer isso no nome de Jesus, que Deus possa te abençoar, que Deus a cada dia possa ministrar na tua vida e você tenha respeito. E saiba de uma coisa, o respeito, nós como servos de Deus, precisamos ter pelas nossas autoridades, nosso respeito pelo nosso próximo, nosso respeito por as pessoas que Deus colocou perto de nós, nosso respeito pelos nossos filhos, não é? Nosso respeito por todos. Que Deus possa abençoá-lo. Respeito na família, ele é um valor
Ele é um princípio que precisa ser restaurado. O apóstolo Pedro diz isso em 1 de Pedro 3, de 1 a 6. Ele fala a respeito, e desse respeito, ele fala a forma que eu preciso ter. Ele ainda diz mais que a mulher dê um bom testemunho que ganha marido sem palavra. Olha só o testemunho como é importante. E eu quero concluir aqui dizendo, tudo o que vimos nesse texto que nós lemos, né, só se tornará possível e só terá uma família abençoada e cheia dessa graça de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo esteja do princípio, meio e fim da nossa jornada. Então eu quero voltar para o versículo 18 e dizer, não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se nós não temos o Espírito Santo na nossa família, na nossa vida, então a embriaguez desse mundo está nos dominando. Nós precisamos entender esse fato. Isso aqui é um mandamento. Enchei-vos do Espírito. Quando acontece esse fato, eu posso chamar a sua atenção para Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 13. Olha que Romanos 8 e 13 diz. Veja como é importante. Capítulo 8, verso 13. Porque se vivermos segundo a carne, caminhais para a morte. Olha só. Mas se pelo Espírito mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Precisamos aprender com o Espírito Santo a andar nesse terreno minado, que é um terreno de minas. Sabe, não é de Minas Gerais, não. É de Minas terrestre que explode. Palavras mal faladas. Sabe, gestos obscenos. Pessoas que perderam o pudor, perderam o respeito. Que vão para a casa de Deus de qualquer forma. Que vão para a presença de Deus de qualquer forma. Não tem um respeito pela presença de Deus, não tem um respeito pela casa de Deus. Nós precisamos restaurar este respeito. Marido precisa respeitar a sua esposa. Que Deus possa nos abençoar. Meus filhos, em nome de Jesus, quero orar com vocês. E eu acredito e creio que Deus, Ele está não só reparando os alicerces da sua igreja, mas também Ele está consertando algumas colunas, algumas coisas. E logo, logo nós vamos ter condições de cultuar, de adorar e de servir a Deus juntos. Até o momento que Deus nos chamar. Quando Ele nos chamar, glória a Deus. Que o nome dEle seja louvado para sempre. E que nós possamos atender o seu chamado com muita alegria. E dizer como diz Paulo, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Querido Deus, nessa oportunidade, eu te louvo, eu te agradeço, eu te honro, eu te adoro, porque esses meus irmãos estão aí ligados conosco, sintonizados por meio da internet, redes sociais, em muitos lugares, ouvindo a tua santa palavra. E eu quero te pedir agora, encarecidamente, como tens feito para comigo, como tens me abençoado, amado Espírito Santo, vem sobre a vida deste casal, restaura-lhe. Onde as brigas são frequentes, restaura-lhes o amor, a alegria, o valor, o respeito, o cuidado, o amor, Senhor. E também a comunhão, para que eles vivam para te servir. Eu os abençoo no nome santo do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de vossas vidas, hoje e sempre. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus.